estamos aí, gente. Aula 7, né, do nosso curso de aspectos fenomenológicos da cromodinâmica quântica. E hoje a gente vai falar desses assuntos aqui, né, que vocês vão ver que estão bastante correlacionados com os assuntos que a gente trabalhou anteriormente, né? Vamos começar por esse processo. A gente está falando de aspectos fenomenológicos. Até agora, o grande aspecto fenomenológico que nós investigamos na cromodinâmica foi o espalhamento inelástico profundo Lepton-Hadron, né? Vamos aproveitar a tecnologia que a gente desenvolveu com essa análise do espalhamento inelástico profundo Lepton-Hadron para encontrar uma fórmula também para um outro processo importante, que é esse processo aqui de aniquilação elétron-pósitron em hadrons, né? Sim, senhor. Saudações. Saudações. E os familiares estão avisando os torcedores de Barcelona que no Mundial de Clube só tem jogo de ida, cara, que essa mulher é jogo de volta não. Isso aí, isso aí. Parabéns, Miguel. Parabéns, parabéns. Então, a ideia de estudar esse processo funciona da seguinte maneira, né? Você tem aqui um elétron, um pósitron, né? Eles se aniquilam. Você está supondo que esse processo acontece em primeira ordem da interação eletromagnética, né? E do outro lado, um monte de coisas pode acontecer. Pode acontecer uma recriação do elétron e do pósitron aqui. Então aí você teria elétron e pósitron indo em elétron, pósitron, etc. e tal. E você pode abrir, de acordo com a energia que você está considerando, você pode abrir outros canais de reação, né? Tipicamente, você pode abrir canais de criação de pares quark-antiquark ou de outras partículas que interagem fortemente e mesmo fracamente, né? E terminar produzindo o que você chama, né, de hadrons, né? Então esse é um processo que você descreveria assim, né? E mais e menos em hadrons, que a gente está chamando aqui genericamente de X, tá certo? A possibilidade de da gente abrir processos como esse depende da energia desses feixes de elétrons e pósitrons. E tipicamente era o tipo de experimento que era feito lá no Fermilab, né? Ainda é feito, talvez. E é um tipo de experimento bem interessante, porque justamente você se livra das questões das complexidades da estrutura. Elétron e pósitron não têm estrutura, então o que se costuma dizer é que você obtém um sinal bastante limpo, né, para esse tipo de processo. Quando você faz, por exemplo, as colisões que você faz na LHC com próton, né, próton e próton, você teria que levar em consideração a estrutura interna do próton quando você vai limpar os produtos de reação que aparecem depois da colisão. Depois da colisão aparece muita coisa. E a maior parte dessas coisas você tem que limpar, você tem que tirar até você conseguir entender, encontrar a coisa que você realmente quer analisar, né? Então esse processo de elétron mais pósitron dando hadrons, né? A gente pode, a exemplo do que a gente fez no espalhamento inelástico profundo, atribuir uma certa amplitude para esse processo acontecer, uma amplitude de probabilidade. O estado final, né, que a gente sempre chama de out, é esse estado X, onde podem ter vários hadrons, né, no princípio, né? E o estado inicial é o estado onde você tem elétron, pósitron
colidindo inicialmente no tempo da iteração, né? Então você vê, um pedaço dessa amplitude pode ser descrito pelas regras de Feynman usuais que você aplicaria para o eletromagnetismo. Porque você tem aqui um vértice de aniquilação elétron-pósitron em fóton normal, comum, né? Então, esse primeiro pedaço você poderia escrever assim, né? Um V barra lambda 2 de P2 é gama mi 1 lambda 1 de P1. Aí você tem um propagador fotônico, né, que vai chegar até esses hadrons, né, essencialmente, né? Você coloca aquele 1 sobre Q2, como a gente já tinha colocado no espalhamento inelástico profundo, né? E o operador, né, que vai controlar a criação desses estados hadrônicos que estão aparecendo aqui é a corrente hadrônica. A corrente hadrônica, a parte quarquiônica da corrente eletromagnética, tá certo? A parte da corrente eletromagnética que envolve os quarks. Então, a gente pode levar isso em consideração, tá, de maneira similar ao que a gente fez no espalhamento inelástico profundo, colocando aqui o operador de corrente, tá certo? Onde esse Jμ é um termo do tipo psi barra, onde psi é o espiror do quark, né? Psi barra gama mi psi soma sobre todos os campos de quarks, né, que a gente tem por aí. Então, essa é a amplitude para um processo como esse acontecer, em princípio, né? E a gente só precisa definir aqui algumas coisas, né? P1 e P2, né, são os momentos do elétron e do pósitron, né? Lambda 1 e 2 são as polarizações também do elétron do pósitron, né? Esse Q que está aparecendo ali é a transferência de momento, ele é P1 mais P2, em princípio. Lembre-se que na convenção da regra de Feynman, essa seta aqui está no sentido contrário do tempo, né? O tempo passa para cá, então essa partícula não tem negócio? O tempo passa para cá, né? Então, o elétron está indo para frente no tempo e o pósitron está vindo para trás, né, no tempo. Tá certo? Então, esse cara está com o momento P1, e polarização lambda 1, P2, lambda 2. Ele carrega esses momentos, a P1 e P2 até esse vértice e cede todo esse momento para cá, né? Como não é a mesma partícula, a cinemática aqui é um pouquinho diferente da cinemática lá do espalhamento inelástico profundo. É um pouco diferente, mas né? Quer dizer, lá era o elétron que emitia um fóton e continuava o seu caminho. Aqui é um elétron e um pósitron que são aniquilados. Então, o momento total deles tem que passar por fóton. Daí o Q ser P1 mais P2. Tá certo? Lembra que a definição de Q lá no processo inelástico profundo era, vamos dizer, P1 menos P2. Esse U e V, né? O lambda de P, ou V bar lambda de P, que aparece na forma, são os espinores de Dirac, né, para o elétron e para o pósitron, né? Certo? O Jμ, né, é a parte de quartos, né,
vamos dizer assim, você pode dizer que é somatório, número de sabores igual a 1 até o 6, né? Sei lá, vamos imaginar que são 6 sabores, né? De algo como psi barra vamos fazer assim, pi igual a 1 até nf, né? Psi barra i de x, gama mi, psi i de x. Então isso aqui é uma corrente eletromagnética que o quark de sabor I, pode ser o up, o down, o strange, o charm, né? Através dessa corrente que o quark de sabor I interage com o campo eletromagnético, né? Bom, como é que eu escrevo a seção de choque total disso daqui? Tem lá uma tecnologia para a gente fazer isso, essa tecnologia está detalhada lá no capítulo 2 do Muta. A gente não vai entrar muito nessa história, a gente já falou em geral sobre seções de choque, e a gente também falou que as convenções que a gente utilizou eram as do Weinberg, e que elas precisariam ser adaptadas para as convenções que estão aparecendo no livro do Muta, né? Que é o que nós estamos seguindo aqui. A gente não vai parar para falar sobre isso, e a gente vai escrever essencialmente a fórmula para a seção de choque. A fórmula principal para a seção de choque envolve basicamente o módulo ao quadrado dessa amplitude, mais uma certa quantidade de fatores que você pode chamar de cinemáticos, né? Então aqui você vai ter 1 sobre 2s, 1 quarto, somatório lambda 1 e lambda 2. Então aqui a gente já pode ver que a gente está falando de uma seção de choque não polarizada, né? Soma lambda 1 e lambda 2, soma sobre todos os estados finais, x, portanto é um processo inclusivo, né? E aqui a gente tem 2π a quarta delta de px menos q. Esses aqui são os momenta, né, envolvidos nesse processo. Então tem que haver conservação de momento. Você tinha P1 mais P2 no início, esse P1 mais P2 se transformou em Q, né, que é P1 mais P2, e portanto, no momento total desses produtos de reação, ele tem que ser igual a Q, ou seja, o Px tem que ser igual a Q. A gente tem essa delta, portanto, que implementa isso, né? E aqui a gente coloca o módulo ao quadrado da amplitude que a gente está considerando. Certo? Esse S que está aparecendo aqui é uma daquelas variáveis de Mandelstam que a gente tinha colocado. A variável conveniente para esse caso é justamente a soma dos momentos iniciais das partículas que estão no estado inicial. Então ele é Q ao quadrado, que é P1 mais P2 ao quadrado. Certo? Esse sigma que está aparecendo aí, né? Agora você pode pegar essa expressão que está aqui, todinho, né? Substituir aqui e proceder de maneira absolutamente análoga que a gente procedeu com o espalhamento inelástico profundo, tomando em conta que agora o Q não é P1 menos P2, o Q é P1 mais P2. Não tem diferenças cinemáticas aqui nessa história. Mas se a gente fizer isso, a gente vai ser capaz de escrever esse sigma, né, como P4 sobre 2S3, um certo tensor leptônico, L', contraído com um certo tensor hadrônico, W' minúsculo, né? O L', mais uma vez, a gente sabe exatamente quem é, porque o L' vai ser herdado dessa estrutura que está aqui, e a gente vai usar somas de polarização, como a gente fez anteriormente, para eliminar a dependência desses espinores, fazer aparecer os projetores e
calcular exatamente quem são esses objetos. Né? Vamos lembrar que a gente está somando sobre lambda 1 e lambda 2. Aqui a gente tem a soma sobre, que tem a dependência em lambda 1 e a dependência em lambda 2. Né? Então, o L mini, lembrando disso tudo, né, ele vai ser escrito de maneira análoga à que era escrita de maneira análoga ao que saía o L grande mini que comparecia no espalhamento inelástico profundo. E o W mini também, né? Ele vai poder ser escrito como somatório sobre x, 2π à quarta, delta 4 de px menos q, 0, j de 0, x, j de 0, 0. Certo? Isso. Mais uma vez, a gente pode usar, né, a invariância de translações do nosso problema para a gente se livrar dessa delta que está aparecendo aí, ou seja, transformá-la numa integral sobre variáveis espaço-temporais, de modo que isso aqui pode ser dado. Né? Aqui os passos são completamente análogos aos passos que a gente seguiu no espalhamento inelástico profundo. Né? Então, esse cara aqui pode ser escrito como integral de 4x exponencial de qx 0 j de x j de 0. Certo? E mais uma vez, a gente pode provar, né, que se o Q0 for maior que 0, esse produto tomado na ordem inversa dá 0. O valor esperado desse produto tomado na ordem inversa dá 0. Com isso, a gente pode somar, né, pensando que o Q0 vai ser positivo, porque o Q0 ser positivo significa que existe uma transferência de energia efetiva dessa aniquilação eletromósita para produzir os hadrons lá do outro lado. Né? Então, pensando nisso, de maneira análoga ao que foi feito no espalhamento inelástico profundo, isso aqui se torna também integral d4x e aí qx, valor esperado no vácuo do comutador de j de x com j de 0, valor esperado no vácuo dele. Né? Isso aqui está na pressuposição de que o Q0 é positivo. Né? Certo? Ou seja, que existe uma transferência de energia efetiva desse par aniquilado para os hadrons. Né? Mais uma vez, aí vale aquele lema que a gente demonstrou, que é o seguinte: a gente procura saber aqui qual é a região do espaço, né, onde a integral está sendo feita, né, qual é a região principal que colabora com essa integral, quais são os valores principais que colaboram com a integral. Aí a gente observa o seguinte: o truque aqui para facilitar a análise é ir para o referencial de centro de massa. Só para relembrar, nesse referencial, o momento total das partículas incidentes é 0, certo? Então, essa é a definição do referencial de centro de massa. Portanto, o Q, que é o quadrivetor momento total, essencialmente, ele vai ser um certo Q0 e 0, né? Nesse referencial. Né?
Então, se eu falar em Q tendendo a infinito, né, transferência de momento sendo imensa, sendo grande, né, isso implica, portanto, nesse referencial, que o Q0 está tendendo a infinito. Tá certo? Bom, aí você pode analisar, né, a tua integral em D4x se torna integral essencialmente de E aí Q0 x0. Né? A maior contribuição que você vai ter devido às flutuações dessa exponencial vai ser a região x0 tendendo a zero. Né? Isso implica que maior contribuição na integral vem de x0 aproximadamente zero. Tá certo? Agora, vamos lembrar o seguinte: o suporte desse integrando, né, olha o integrando aqui. Integrando é esse valor esperado desse comutador. O comutador é um comutador de correntes construídas a partir de campos causais. Então, esse comutador ele se anula, né, para separações tipo espaço. Tá certo? O que a gente viu é que o suporte do comutador de J de x com J de zero, né, é x2 maior ou igual que zero. Né? Bom, se a gente tem x2 maior ou igual que zero e simultaneamente a gente tem x0 aproximadamente zero, isso implica que a região de integração que realmente interessa aqui é a região x aproximadamente zero. Tá certo? Isso mais uma vez nos coloca dentro, né? Isso mais uma vez nos coloca dentro do domínio, né, de curtas distâncias, ou seja, os comutadores que efetivamente interessam no cálculo do tensor hadrônico são os comutadores associados com pontos próximos entre si, x próximo de zero. Tá certo? Isso é essencial para a gente guardar na cabeça. Não é a primeira vez que acontece, se bem que no caso do espalhamento inelástico profundo, o que a gente concluiu é que o comutador, que essa análise que estava aqui, favorecia o cone de luz, x2 aproximadamente zero. Né? Aqui nós estamos sendo um pouco mais estritos nesse processo de espalhamento, de aniquilação eletron-pósitron em hadrons. A gente está dizendo que a região no espaço de configuração que interessa para o processo é a região x igual a zero mesmo, tá certo? Ou seja, curtas distâncias. Tá? Bom, agora a gente pode seguir em frente, né, e fazer uma análise parecida com a análise que a gente fez no espalhamento inelástico profundo. Ou seja, a gente pode pensar, L-mini, né, é um tensor simétrico. Isso implica que o W-mini também tem que ser um tensor simétrico. Né? Porque está contraindo com L-mini, então
só a parte simétrica do W' vai nos interessar. Então a gente pode pensar, W' é um tensor simétrico, dependente essencialmente, né, de dois vetores para ser definido. Os vetores que eu tenho à minha disposição são P1, P2, né, e a soma P1 mais P2, né, que não é independente desses dois. Né? Então, mais uma vez, a gente pode escrever uma estrutura geral para o W', impor, né, a condição de invariância de calibre para esse W', e o resultado que a gente vai obter vai ser a estrutura tensorial toda do W' vezes certas funções específicas. Né? Então, no caso, repetindo praticamente a análise que a gente fez com o espalhamento inelástico profundo, a gente vai chegar a esse resultado aqui. A estrutura tensorial é uma estrutura desse tipo, vocês veem que é uma estrutura transversal, ou seja, se eu pegar e contrair isso aqui com QLi, por exemplo, isso aqui vai dar zero, né? E a gente coloca aqui um coeficiente convenientemente escolhido, 1 sobre 6π, vezes uma certa função a ser determinada de Q quadrado, com um certo W de Q quadrado. Isso faz o papel das funções de estrutura do espalhamento inelástico profundo. Só que aqui não é espalhamento, aqui é uma aniquilação mesmo. Né? Então, se a gente agora pega isso que está aqui e joga dentro dessa estrutura, veja, você tem L' dado por isso e W' dado por aquilo. Né? Então, se você pega e coloca L', W', faz as contrações todas tensoriais, lembra que nós estamos considerando o limite Q quadrado tendendo a infinito, né? A gente vai chegar numa expressão super simples para a seção de choque. Vai ser essa aqui. Lembra que S é igual a Q quadrado. Né? Bom, essa expressão é bem interessante e é por isso que foi escolhido aqui o tal do 1 sobre 6π, porque a gente pode calcular, tipicamente, essa amplitude associada a essa seção de choque em primeira ordem, eletromagnética, portanto, que é a aniquilação de elétron-pósitron em μ mais μ menos, muons. Tá certo? Esse é um processo que a gente pode calcular em primeira ordem eletromagnética. É a principal colaboração que é dada para ele. Né? Primeira ordem em eletrodinâmica quântica. Então você tem um gráfico de Feynman só, especificamente, que é assim, né? Aqui você tem mais uma vez o elétron, o pósitron, aqui você vai ter o mais, aqui você vai ter o menos. Certo? Então, esse gráfico de Feynman associado pode ser calculado sem problema nenhum. Lembre-se que o míon é um fenômeno de Dirac também, que nem o elétron, né? Só que tem a massa diferente e tudo. Né? Então você pode fazer essa conta e o resultado que você vai encontrar para a seção de choque total desse problema, sigma μ, né? É exatamente 4π alfa 2 sobre 3s. Olha só, o mesmo fator que está aqui na frente. Né? Então você pode definir uma quantidade que a gente chama de razão de aniquilação, R, né? Que é sigma dividido por sigma μ, e isso é precisamente o tal W de S. Você pode medir o W de S diretamente.
se você medir essa razão de aniquilação. Né? Então, WGS é um objeto, você vê, que caracteriza completamente a parte hadrônica da sua amplitude, né? O quadrado da sua amplitude. Então, a parte hadrônica do quadrado da sua amplitude está relacionada à transformada de Fourier do comutador das correntes. Então, a informação sobre esse WGS é uma informação direta sobre esse comutador das correntes que está aparecendo. Tá certo? Bom, a gente vai guardar um pouco esse resultado aí no bolso e talvez a gente só retorne para ele realmente na próxima aula, né? Porque agora nós identificamos aqui um certo padrão, né? Nesse limite, quando Q quadrado tende a infinito, a gente tem sempre a contribuição ou no cone de luz ou a curtas distâncias, x tendendo a zero. Né? Então, cabe a gente pensar como é que vai ser essa contribuição, como é que essa contribuição aparece, como é que a gente pode calcular essa contribuição, se há métodos teóricos que a gente pode empregar para calcular essa contribuição sistematicamente. E esses métodos teóricos têm a ver com o segundo ponto da nossa pauta de hoje, que é justamente a chamada expansão de produtos de operadores. Certo? Então vamos lá, vamos falar sobre a expansão de produtos de operadores. Né? Imagina que eu tenho os operadores, vamos fixar as ideias falando tipicamente de operadores escalares, bosônicos, certo? Só para a gente não se distrair muito, pelo menos no início, né? Com estruturas tensoriais complicadas. Né? No mundo em que eu só tivesse um campo escalar bosônico, né? Eu teria operadores de campo escalares associados, né, às partículas escalares, as partículas de spin zero, que a gente veria nesse mundo. Né? Bom, o que é esse phi de x? Né? Phi de x é um operador de campo e é também, né, uma distribuição com valores, tomando valores, né, com valores em operadores. Significa o seguinte: se você pegar o phi de x e colocar ele dentro de uma integral, né, você vai produzir um operador. Você vai produzir o resultado final, né, da ação dessa integral envolvendo o seu phi de x, vai ser um operador. Não um operador local, dependendo de x, mas é um operador, é um cara que atua no espaço de Hilbert como um todo. Então, o phi de x pode ser pensado como um funcional, um cara que, atuando dentro de integrais, me produz operadores. Então, é um funcional tomando valores em operadores. Assim como distribuições são funcionais também. Em geral, as distribuições que a gente conhece mais simples tomam valores nos números reais ou nos números complexos. Ou tomam valores em álgebras de Lie, de grupos, etc. Isso são distribuições mais complicadas um pouco. Bom, o phi de x como operador de campo, em princípio, ele não tem problema nenhum. Todos os problemas do phi de x acontecem quando, isso a gente, é um
mantra, né, praticamente, da teoria de campos. Todos os problemas do φ de x aparecem quando a gente começa a multiplicar φ de x por ele mesmo, por exemplo, ou por uma potência arbitrária dele mesmo, no mesmo ponto. Né? Se eu multiplicar φ de x por φ de y, em princípio eu não tenho problema nenhum. Mas se eu fizer x tender a y, eu tenho um problema. Né? Para a gente ver isso, né, vamos observar o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, o caso do propagador de Feynman. Né? Associado com campo livre. Né? Eu falo que é um campo livre, estou querendo dizer, essencialmente, que ele satisfaz a equação de Klein-Gordon. Né? Quer dizer, a equação de Heisenberg associada com esse campo é a equação de Klein-Gordon. Né? Então, nessas circunstâncias, o propagador associado com o campo escalar, ele é menos i vezes essa função delta de x menos y, que é definida dessa maneira aqui, né? Como menos i integral t4t exponencial de menos i e x menos y sobre m2 menos p2 mais y. E aqui eu tenho 2π4, né? Nessa chave. Bom, em princípio não tem nenhum problema com essa função particular aí, tá certo? Você pode observar, não é fácil encontrar o valor dessa integral, quanto dá essa integral, mas é possível encontrar. Um livro que dá para encontrar é o Bogolyubov, não o Bogolyubov-Shirkov, mas o Bogolyubov fininho, vermelhinho, né? Tem aí na biblioteca, inclusive. Então, se a gente pode calcular essa integral, e o resultado vai ser o seguinte: o delta de x menos y é igual a 1 sobre 4π, delta de Dirac, né, de x menos y ao quadrado, mais i n sobre 4π2, k1, raiz quadrada, de menos x menos y ao quadrado, mais y sobre menos x menos y ao quadrado mais y. Então, é uma distribuição perfeitamente bem definida, sem problema nenhum, né? Que vem do cálculo dessa contribuição que está aqui. Né? Então, o mundo está maravilhoso, está tudo certo, o problema é: faça x tender a y. Né? Se você fizer x tender a y, você vai encontrar aqui uma delta de zero. Né? Você vai encontrar uma divisão por zero aqui no denominador, e mais o comportamento da nossa função de Bessel de primeira espécie no ponto zero. Tá certo? Ou seja, uma quantidade singular. Esse delta de x menos y é uma quantidade singular. Dá para ver isso também de uma maneira razoavelmente bastante simples, né? Se você faz x igual a y aqui, você vai sumir com a exponencial e você fica com uma integral que você pode avaliar por contagem de potências, né? Em cima você tem 4 potências de momento, embaixo você tem 2, essa integral é quadraticamente divergente, tá certo? Ou seja, esse objeto, no limite que x tende a y, não é bem definido. Ele produz, ele é assombrado por divergências. Né? Uma pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: essas divergências, se
será que elas podem ser regularizadas? Né? Será que eu posso regularizar essas divergências e tratar isso de uma maneira razoável? Né? A resposta é sim. Eu posso definir, né, um operador irregular, que se eu tenho φ quadrado de x, esse operador, eu acabei de mostrar aqui que existem elementos de matriz dele que são indefinidos, são infinitos, né? Então, esse operador não é bem definido, né? Mas, se você colocar esses dois pontinhos na frente e atrás do φ quadrado de x, definindo o que nós chamamos de ordenamento normal do φ quadrado de x, você sim pode tratar esse cara como um objeto bem definido, com um valor bem definido. Para isso, você pode definir esse ordenamento normal da seguinte maneira: é o limite, quando y tende a x, de φ de x, φ de y. Esse objeto é mal definido no limite x tendendo a y, ou y tendendo a x, subtraído do valor esperado no vácuo do φ de x, φ de y, zero. Então você já pode ver que o valor esperado no vácuo daquela quantidade ordenada normalmente é zero, né? Certo? Esse produto escalar fechando aqui com o vácuo, né, pode passar por dentro do limite, não tem nada a ver com o limite, acessa esse cara aqui, isso está subtraído pelo zero. Então, embora esse objeto não tenha o valor esperado dele bem definido no vácuo, né, esse outro objeto definido através de uma subtração, né, desse objeto original, tem um valor bem definido no vácuo. Né? O porém aí é que um tipo de coisa como essa, a gente só pode fazer com campos livres. Né? A gente não tem uma prescrição como essa, de ordenamento normal, que vá definir sistematicamente campos interagentes, né, para a gente. No entanto, a gente pode ver, com um argumento razoavelmente simples, que o φ2 de x também é mal definido para campos interagentes. Né? Outro exemplo, agora φ de x é um campo interagente. Por campo interagente, eu quero dizer que as equações de Heisenberg que esse campo satisfaz são equações não lineares, que vêm de uma newtoniana, que é a newtoniana livre mais uma newtoniana de interação, função um polinômio no próprio campo. Né? Então, um campo interagente é um objeto tremendamente mais complicado em termos de operadores de criação e aniquilação de partículas, se a gente quiser ver assim, né, do que um campo livre. Um campo livre é uma combinação linear de operadores de criação e aniquilação. Um campo interagente possui todas as potências em todas as ordens de operadores de criação e aniquilação. Eu posso esperar, portanto, que seja um objeto muito mais complicado. E eu posso esperar também que, se o campo livre, que é uma coisa simples, ele mesmo, você não consegue definir φ ao quadrado de x, né? Esse objeto que é mal definido, imagina o campo interagente. Né? Mas vamos ver isso com calma. Né? Vamos observar o que é isso aqui, quando φ de x é um campo interagente. Para a gente verificar isso melhor, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode introduzir integral
d3p sobre 2π3, 1 sobre 2p0, né? Somatório sobre n, como é que a gente fez isso? A gente introduziu um conjunto completo, né? Uma relação de completeza desses estados que estão aí, onde se espessam os altos estados de momento associados com todos os números de partículas que eu possa ter. Então eu vou ter estados de uma partícula, estados de duas partículas, estados de três partículas, estados de quatro partículas, assim por diante. Esse nzinho que está aqui, que a gente está também somando sobre ele, está indicando os outros números quânticos associados com todas essas partículas das quais o meu estado pode defender, né? Eu faço uma integração sobre d4p, tá certo? Sobre 2π4, mas eu tenho que lembrar que esse p que aparece aqui é um momento físico. Então eu tenho que colocar uma delta de P2 menos N2, onde N2 é a massa associada com as partículas desse campo frio. Quando eu integro sobre essa delta, usando a integral sobre dp0, aí aparece esse fator 1 sobre 2p0 aqui, né? Então, aqui eu tenho que pensar que P2 é igual a N2, que o P0 é maior que zero. Certo? Esses estados, então, eles são autoestados do operador de momento do sistema. Tá certo? E os campos interagentes, eles também têm a dependência em x deles dada completamente em termos do operador unitário que faz as translações no espaço de Hilbert, que são geradas pelo operador de momento. Tá certo? Agora você pode observar o seguinte, né? Essa quantidade que está aqui, somatória em n, do módulo é uma soma de quadrados, de módulos ao quadrado, tá certo? Eu posso, portanto, imaginar o seguinte: isso que está aqui é certamente maior ou no máximo igual, né, ao primeiro termo dessa soma, o termo para n igual a 1, tá certo? Então, eu posso dizer que isso é maior ou igual do que zero, φ de zero, P1, onde aqui eu estou considerando apenas os estados de uma partícula, certo? Nessa soma toda que está aparecendo aí. Estou excluindo o vácuo também, tem o valor esperado no vácuo desse cara, estou deixando o valor esperado no vácuo ali também, como sendo uma coisa positiva, né? Isso aqui nós vamos definir como n grande, vamos chamar de n, né? De modo que acontece o seguinte: se isso aqui é maior ou igual do que isso, né? Então, essa quantidade que está aqui, 0, φ2 de x0, né? Vai ser maior ou igual do que esse n vezes integral d3p sobre 2π3 vezes 2p0. Né? Por que eu tirei o n da integral? Né? Afinal de contas, o cara é dependente do p, a integral em d3p. Né? É que esse objeto que está aqui, por invariância de Poincaré, ele só pode ser, por invariância de Lorentz, ele só pode ser função de p².
certo? Então esse aqui é o setor de uma partícula. Esse P quadrado só tem uma opção, ser igual a m quadrado, uma constante, a massa da partícula. Então esse objeto que está aqui, ele, na verdade, ele é independente das componentes individuais do P. Ele depende apenas da massa da partícula. Então ele pode sair da integral que a gente está fazendo aqui e vir aqui para fora. Quando ele sai, não sobra nada lá dentro da integral, né? Quando ele sai, não sobra nada dentro da integral. E essa integral que está aqui é uma integral de d3p sobre 2p0. P0 é raiz quadrada de p2 mais m2. Então, em termos de contagem de potências, eu tenho p elevado ao cubo dividido por p. Isso daqui é também quadraticamente divergente e, portanto, isso aqui é infinito, né? Então, você vê que nesse argumento que está aqui, não entra nenhuma consideração específica da dinâmica do nosso sistema nem nada. Entra apenas a hipótese de que você tem um conjunto completo de autoestados de momento dentro do teu espaço de Hilbert, né? Tá certo? Então, essa primeira parte aqui do que nós estamos falando serviu apenas para a gente dizer o seguinte, que os operadores produto, né? Os produtos de operadores de campo no mesmo ponto, em geral, não fazem sentido, né? Em geral, eles não fazem sentido. Eles são mal definidos. Isso vale para o campo interagente, mas, como a gente exemplificou aqui, já vale diretamente para o campo livre, certo? Quer dizer, aquela história de que eu estou trabalhando com campos livres e aí eu não tenho divergência nenhuma, isso é balela, né? Eu tenho divergências com campos livres. Basta eu pegar o meu operador de campo livre e fazer a multiplicação dele por ele mesmo. Vou ter uma quantidade que não está bem definida, tá certo? Isso explica, por exemplo, por que a gente não se livra de divergências quando a gente vai para o Interaction Picture, né? No Interaction Picture eu expresso todos os meus operadores em termos de operadores que evoluem com a newtoniana livre, né? Enquanto que os meus estados evoluem com a newtoniana de interação, né? Então, em particular, eu tenho uma expressão para o operador S, o operador de espalhamento, que é uma série infinita de exponenciais ordenadas temporalmente, exponenciais da newtoniana de interação. A newtoniana de interação envolve polinômios no campo livre. Esses polinômios no campo livre são mal definidos. Isso daqui é uma visão da razão por que isso acontece, né? Mesmo que você faça e utilize o ordenamento normal para montar a sua newtoniana de interação, você ainda vai ter que se virar, se dar conta, né? Com produtos de newtonianas de interação em pontos distintos, mas que podem coincidir em alguns limites nas suas integrais. Então você vai ter infinitos da mesma forma, mesmo que você monte a coisa daquela forma, usando, para construir a newtoniana de interação, apenas produtos normalmente ordenados de campos, tá? Então tá, esses operadores desse tipo, né, φ ao quadrado de x, por exemplo, φ2 de x, com ou sem esses pontinhos na frente ou atrás, são chamados operadores compostos, certo? Eles são operadores que são produtos de outros operadores, todos eles operadores locais e, em princípio, causais também. São operadores compostos. Operadores compostos, como a gente acabou de mostrar, trazem consigo suas próprias divergências. Se você encontrar uma função de Green que envolva um operador composto, e
acreditem, essas funções de gradient vão aparecer, né? Você vai ter que fazer a renormalização específica desses operadores compostos, certo? Eu ainda não sei, estou na dependência aqui do que vai ser a aula de amanhã, eu estou preparando a aula de amanhã, mas uma das possibilidades é a gente falar um pouco sobre a renormalização de operadores compostos também, né? Vamos ver se dá tempo. Então, levando tudo isso em consideração, né, a gente já começa a suspeitar que tem alguma coisa problemática, né, com o espalhamento inelástico profundo e com a aniquilação de elétron-pósitron em hadrons, né? E que coisa seria essa? A gente está vendo que o limite que mais interessa, né, naquele valor esperado do produto de correntes é justamente o limite em que os pontos de uma corrente coincidem com os pontos da outra corrente. É J-mid x, J-mid 0. No limite, é essa região que mais contribui para a integral, no limite quando x tende a zero. Isso no caso da aniquilação eletron-pósitron. Ou no limite quando x2 tende a zero, que aí é o cone de luz no espalhamento inelástico profundo, né? Portanto, eu posso esperar que eu tenha divergências nesses processos associadas a operadores compostos, associadas justamente a esse tipo de singularidade de operador composto. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro isso, tá certo? Primeiro, a gente analisou dois processos físicos e a gente determinou que as principais regiões que colaboram para esse processo são justamente as regiões de curtas distâncias, ou de separação praticamente zero entre x e zero, tá certo? Nesse limite, o que eu tenho que levar em consideração são exatamente operadores compostos, e operadores compostos são mal definidos nesse limite. Portanto, eu vou ter que lidar com a renormalização dessas divergências adicionais impostas pelos operadores compostos. Certo? Uma técnica interessante que foi bolada para ajudar a tratar um pouco esse problema, foi a ideia do Wilson, em 64, retrabalhada em 69, da expansão de produtos de operadores. Em português seria Apple, né? Apple. Em inglês é OPE, né? Quer dizer, muita gente já abrevia isso direto, principalmente o pessoal de fenomenologia. Vocês verem aparecer OPE na frente de vocês, as pessoas estão falando da expansão de produtos de operadores do Wilson. Como é que é essa ideia? Essa ideia é a seguinte: você imagina dois operadores, A de x e B de y, certo? Em princípio com x diferente de y. A ideia do Wilson é que você sempre pode escrever um produto de dois operadores, né, em pontos em princípio diferentes, como uma expansão envolvendo operadores que são completamente regulares no limite x tendendo a y, tá certo? Ou seja,
não possuem singularidades, esses operadores aqui, vezes coeficientes que vão carregar todas as singularidades associadas com as dificuldades do limite x tendendo a y que estão aqui desse lado. Certo? O Wilson ainda coloca a coisa de uma maneira mais organizada, dizendo o seguinte: nessa expansão, o C0 é o cara que é mais singular quando x tende a y. O C1 é o segundo mais singular. Por exemplo, se o C0 for 1 sobre x3, o C1 é 1 sobre x2, por exemplo. Né? O C3, o C2 vai ser menos singular do que o C1. O C3 vai ser menos singular do que o C2. E assim por diante. Então você classifica essa expansão aqui de acordo com o grau de singularidade desses coeficientes no limite em que x tende a y. Tá certo? O primeiro operador que aparece ali, o O0, né, em geral é a identidade. Né? Em geral é a identidade. É usual, mas isso não é necessariamente obrigatório. Né? Se você tem uma expansão dessas, você pode, a partir dessa definição, definir uma versão regularizada para esse produto de operadores, A de x, B de y. Você, por exemplo, pode fazer isso aqui. Vamos definir assim: A de x, B de y. Esse negócio com o colchete está querendo dizer versão regularizada. Né? Isso é o limite, quando y tende a x, de A de x, B de y, menos C0 de x menos y, sobre C1 de x menos y. Isso daqui é essencialmente o O1 de x. Né? Então, o que você está fazendo aqui? Se você pega o termo C0 e passa para cá, tá certo? E divide tudo por C1, você está vendo que a principal singularidade do produto é o C0. Você está subtraindo de maneira análoga a que você subtraía no ordenamento normal. Você está subtraindo a principal singularidade. Quais singularidades vão sobrar? Só singularidades menores do que a singularidade que está contida no C0, conforme a gente organizou a expansão. Quando você dividir pelo C1, o C1 é mais poderoso do que qualquer singularidade que vem depois dele. Então ele ganha dessas outras singularidades, ou seja, no limite, quando x tende a y, esse cara tende para infinito mais rápido do que o C2, do que o C3, do que o C4. Então esses outros termos vão todos para zero. O termo C1, que aparece aqui, vai para uma constante. Tá certo? Então, essencialmente, o que sobra para você é um operador que é o O1, que é regular, no limite x tendendo a y. Tá certo? Então, isso daqui é uma generalização. Você veja que aqui você está falando, o Wilson está falando, em geral, não só do caso livre, mas também do caso interagente. É claro que você pensa no caso livre e você tem uma realização explícita dessa expansão do Wilson. Né? Para o caso livre é muito fácil a gente mostrar. A gente vai mostrar daqui a pouco. Né? Mas, se você conseguir fazer isso também para o caso interagente, né, você pode vir a ter uma definição regularizada desse produto de operadores que estão aí. Né? Uma definição que é não singular no limite quando x tende a y. Eu espero que dê para perceber isso a partir dessa expressão que está aqui.
A expansão de produtos de operadores, ela é mais do que uma conjectura do Wilson. Na verdade, ela foi provada, ela foi proposta em 64, né? E reproposta com outras melhorias, né? Em 69, e foi provada pelo Zimmermann em 71, né? Mas provada desde o ponto de vista perturbativo, tá certo? Então se mostrou que em todas as ordens de teoria de perturbações, essa expansão pode ser feita e você pode sempre escrever A de x, B de y, dessa maneira que está colocada aqui, tá certo? Resta, portanto, o quê? Calcular consistentemente esses coeficientes aí, já que a base de operadores que você precisa utilizar, em geral, é uma base bem definida, né? Então, deixa eu só anotar isso aqui para registro posterior, né? Certo? Essa expansão de produtos de operadores sempre pode ser feita perturbativamente. Certo? Legal. Vamos dar um exemplo, né, da situação da expansão de produtos de operadores, começando com o caso livre, né, essencialmente. Né? Caso livre, eu vou apelar para uma fórmula que a gente pode encontrar no livro do Itzikson-Zuber, né? Acho que só tem uma edição desse livro, então pode-se dizer a página sem maiores problemas, a página 180, né? Ele tem uma fórmula para a matriz S. O operador S, ele é dado por isso aqui, né? T exponencial de menos I integral d4x, φ de x, j de x, certo? E lá ele mostra, algebricamente mesmo, é uma questão de trabalho algébrico, mais nada, né? Que você pode sempre escrever isso aí como o valor ordenado normalmente da exponencial da mesma coisa, integral de 4x, φ de x, j de x. Veja, nós estamos considerando φ de x um campo livre, um campo cuja dinâmica é dada pela equação de Klein-Gordon, certo? Então, isso que eu estou falando aqui está funcionando para um campo livre, né? Vezes, né? Fechou aqui os dois pontinhos, a exponencial de menos 1/2 da integral d4x d4y j de x certo? Não é difícil provar essa fórmula, né? O Itzikson prova em etapas lá, a gente não vai reproduzir essa prova aqui, porque ela nos desviaria muito da onde a gente está querendo chegar, né? Mas aí você pode pegar essa fórmula que está aí e derivar funcionalmente
essa expressão em relação a J, colocando J igual a zero no final, tá certo? Por exemplo, você pode fazer uma, ou duas, ou três derivados funcionais em relação a J, dessa história que está aqui. E aí você vai encontrar esse conjunto de identidades. Bom, esse primeiro conjunto de identidades faz a gente definir bem o que é a gente já viu, né? O ordenamento normal de fit x1, fit x2. Isso aqui mostra que esse objeto fit x1, fit x2 é bem definido em termos do valor esperado no vácuo dele. Né? Se você tomar o valor esperado no vácuo dos dois lados dessa equação, você vai encontrar que o valor esperado no vácuo do produto normalmente ordenado fit x1 e fit x2 é zero, o que está bom. Né? Mas, se você continua, por exemplo, se você pega T fit x1, fit x2, fit x3, né? Isso vai nos dar fit x1, fit x2, fit x3, mais fit x1, 0, T, fit x2, fit x3, mais fit x2, 0, T, fit x1, fit x3, 0, mais fit x3, 0, T, fit x1, fit x2, 0. Tá? Agora você faz, por exemplo, x1 tender a x2, né? Dentro dessa fórmula que está aqui. Você vai ver que aqui não tem problema nenhum, porque x1 está fora desse valor esperado. Você pode tomar esse valor esperado, ele não tem problema nenhum. E o caráter operatorial está tudo aqui fora. Né? Aqui é o mesmo argumento que está aqui. Né? E aqui você tem x1 tendendo a x2, você tem uma singularidade, que no entanto você pode usar para subtrair essa singularidade daqui, de modo que o que você está fazendo é definir φ de x ao quadrado vezes φ de x3 ordenado normalmente. Né? Você está definindo um operador φ de x ao quadrado inserido no contexto do trio de operadores φ de x1, φ de x2 e φ de x3. Então, essa expressão é uma boa definição desse objeto que está aqui em todos os limites em que x1 tende a x2, x2 tende a x3, ou mesmo x1 tende a x2, tende a x3. Que os três tendam a eles próprios. Né? Você está subtraindo, né, todas as singularidades possíveis que você pode ter para deixar no final um objeto, que é esse objeto de produto triplo de campos ordenado normalmente, que não tem singularidade nenhuma. Certo? Então, o teorema de Wick, ele é por esse ângulo, né? Ou seja, o ângulo de subtrair as singularidades do produto normal ou produto temporalmente ordenado dos campos, né? Ele é uma definição daqueles operadores regularizados. Mas se você observar daqui para lá, você também pode observar que o teorema de Wick, isso no fundo é o teorema de Wick,
é a redução do produto temporalmente ordenado a produtos normalmente ordenados. O teorema de Wick diz para a gente sobre a expansão de produtos de operadores, tá certo? Você vê, aqui, você tem o C0, que é esse operador que está aqui, vezes a identidade, mais o C1, que é menos singular que o C0, vezes um operador completamente regular. Então você está tendo a expansão de produtos de operadores associada com T feed x1, feed x2. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. Você tem feed x1, feed x2, feed x3, você tem você não tem nada na ordem 0, mas você tem na ordem 1, você tem um C11, um C12, um C13, que estão aqui, aparecendo, que são singulares. Na próxima ordem, você tem um cara que é regular, pura e simplesmente regular. Então você está realizando, se você olhar o teorema de Wick sobre esse ângulo, você vê que você está precisamente fazendo a expansão de produtos de operadores de Wilson. Tá certo? E é claro que essa expansão de produtos de operadores se generaliza para a situação em que você tem N campos. Então você vai ter o produto normalmente ordenado desses N campos menos, né, o produto normalmente ordenado de N-1 campos, N-2 campos, né, N-2 campos, vezes os propagadores